Nós vamos falar agora, gente, sabe, sobre desoneração. Ô, Coutinho, não sei nem o que é, vou mudar de canal. Não faça isso. Nós vamos falar agora sobre a desoneração na folha do pagamento. Você tem ouvido falar muito nesse assunto e vai ouvir nos próximos dias também. E eu quero explicar para você o que é a desoneração e o que está acontecendo. Desoneração da folha de pagamento, que está sendo discutido em Brasília, é uma medida importante para as empresas e para os trabalhadores, porque é a permissão para que as empresas de 17 setores da economia substituam a contribuição previdenciária de 20% sobre os salários dos empregados por uma alíquota bem menor, que varia de 1% a 4,5%, de acordo com o setor e serviço prestado. Ou seja, os empresários estão gastando menos com tributações e essa desoneração está chegando ao fim agora, no último dia do ano, no último dia desse mês. Os empresários e os trabalhadores estão preocupados. O presidente Lula barrou a prorrogação da desoneração da folha de pagamento para o governo arrecadar mais. Se a medida que reduz custos trabalhistas não for mantida, o Brasil pode sofrer uma onda de demissões em massa. E o projeto de lei que prorroga a desoneração, que terminaria em 31 de dezembro deste ano, foi aprovado pelo Congresso, só que foi vetado pelo presidente. Agora os parlamentares vão decidir, essa semana, quinta-feira, como é que vai ficar esse embate. Entendeu como é que funciona a desoneração da folha de pagamento? Os empresários estão de olho, os funcionários, os trabalhadores também. Veja a reportagem que a gente preparou para você. O assunto tem nome complicado e ainda é motivo de dúvida para muita gente. Não sei dizer. Não faz ideia? Não faço a menor ideia. Não. Deveria saber? Apesar de parecer algo distante, a desoneração da folha de pagamento tem impacto direto na vida do trabalhador. Isso porque a medida reduz o custo para manter funcionários nas empresas e aumenta a possibilidade dessas empresas contratarem mais. Funciona da seguinte forma: antes, o empregador pagava 20% sobre o salário de cada trabalhador. Com a desoneração, essa cobrança fica mais simples e bem mais barata, algo em torno de 1% e 4,5% sobre o faturamento da empresa. Esse desconto permitiu a criação de 1.200.000 empregos por ano entre 2017 e 2022. Mas esse benefício pode estar com os dias contados. A desoneração da folha de pagamento só vai valer até o dia 31 de dezembro desse ano, o que pode colocar em risco 9 milhões de postos de trabalho nos 17 setores que mais empregam no país. O presidente Lula vetou a proposta que estendia a desoneração da folha até 2027, mesmo depois de o projeto ter sido aprovado na Câmara de Deputados e no Senado Federal. Uma mudança que gerou tensão em Brasília, onde deputados e senadores devem derrubar o veto do presidente. Que nesse momento agora, deputados e senadores não vão deixar de ir em conta aos trabalhadores, às trabalhadoras que precisam da manutenção de emprego e segmentos estratégicos que geram emprego no nosso país. Para que uma decisão do presidente seja derrubada, o Congresso Nacional precisa se unir e garantir a maioria absoluta dos votos. São necessários, pelo menos, 257 deputados e 41 senadores, que vão se posicionar em uma votação conjunta, que deve acontecer na quinta-feira. Nós precisamos apoiar os nossos empresários que geram emprego e, com certeza, o dinheiro circulando em nosso país vai fortalecer a nossa economia, gerar mais empregos. Além de comprometer os empregos, o fim da desoneração pode provocar o aumento do preço de roupas e calçados. A comida no prato também pode ficar mais cara. O frango, a carne de boi e até o ovo podem subir de preço. Nós vamos ter uma alta em todos os setores, porque os empresários têm que repassar esse custo para alguém. E quem paga sempre essa conta é o consumidor. É aquela história que eu falo sempre, né? Não vai ficar bom para ambas as partes, porque quem paga a conta é o último, e o último na fila é sempre o consumidor. Ele é o destinatário final de qualquer produto ou qualquer serviço. O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, tem afirmado que vai apresentar ao Congresso uma proposta alternativa à desoneração da folha de pagamento, mas só depois da votação da reforma tributária. Isso não convenceu os parlamentares. Então, o que precisa ser feito é derrubar esse veto, prorrogar, né, até 2027 essa desoneração da folha. Com isso, vamos pensar aqui do lado do governo.
eu quero arrecadar mais. Esse governo pensa muito em arrecadar mais. Você vê na reforma tributária, você vai ver o aumento de imposto e tudo isso, mas eu quero arrecadar mais. Ok, se você aumenta a carga em cima do empresário, em cima das empresas, o que você faz? Você dificulta a empregabilidade. Empresários dos setores afetados estão preocupados com o prazo para reverter a medida, já que não há tempo suficiente para se pensar em alternativas. Por outro lado, parlamentares que são contrários à decisão do presidente garantem que o veto de Lula será derrubado e o desconto na folha de pagamento será mantido. Nós estamos mobilizados para derrubar o veto do governo, porque isso, sem dúvida, vai ajudar a manutenção desses empregos e a incentivar e dar condições para essas empresas que geram emprego, que é o melhor programa social que existe, poderem crescer e darem esse benefício. O veto do presidente Lula coloca em risco a continuidade das próprias atividades, o que significa não só a diminuição de vagas, mas a extinção de fábricas e serviços, com a consequente eliminação de postos de trabalho. Bom, é isso. A gente explica para você. Você vai ouvir muito falar sobre a desoneração da folha de pagamento. Os empresários querem continuar pagando menos para poder contratar mais, mas tem que contratar se tiver. E aí, gente, isso aquece o mercado. Agora, com o fim, como é que vai ficar? Vai voltar a pagar 20%? Aí vai aumentar o custo do empresariado. Então, uma discussão importante e interessante. O Balanço Geral está aqui não só para trazer a notícia, mas para explicar a notícia. A gente fala de política, a gente independente, né, daquilo que você acredita, daquilo que você acompanha, daquilo que você gosta, se você é de esquerda, de direita, de centro, você é bem-vindo aqui no nosso Balanço Geral e a gente está aqui comprometido com a notícia, com a informação e para deixar você bem informado.